Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión ampliada de nuestro grupo de trabajo de SILA, de Seguros de Crédito y Garantía, con una ponencia, una presentación del doctor Vladimir Adriani Poleto sobre el seguro de garantía, su eficiencia y protección para el desarrollo. Vladimir Adriani va a exponer en portugués, pero la presentación tiene muchos párrafos también traducidos al castellano y aquí podremos entre todos entendernos, creemos bien, hablando lento y bien pronunciado, algo muy difícil para chilenos, pero más fácil para el resto de hispanoparlantes. Eh, Marcio nos podrá ayudar en alguna traducción, yo podré colaborar también en algo, y entre todos haremos que esta sesión resulte un éxito. Así es que te damos la palabra, Vladimir, junto con agradecerte muchísimo que hayas preparado esta presentación y nos hayas tenido la disponibilidad para acompañarnos hoy. Por favor. Bom, primeiro, eu até poderia tentar falar em espanhol, mas não me atrevo pela quantidade de erros que cometeria. Então, peço a permissão de todos para poder falar em português, de uma forma bastante humilde. Eu gostaria de agradecer a Sila pelo convite, e especialmente ao meu amigo Francisco Artigas, que muito generosamente fez contato comigo e me convidou para compartilhar um pouco da minha reflexão sobre esse tema, pelo qual ele é muito caro para mim, porque estudo há muitos anos, faz parte do meu dia a dia, e foi minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, e eu continuo estudando, porque nós não conhecemos tudo nessa trajetória, é uma trajetória longa e de surpresa. Então, o tema que traz para eu compartilhar um pouco da reflexão é o tema da minha tese de doutorado, né? Então, eu fico totalmente à disposição para ser interrompido e perguntado sobre qualquer assunto de contexto desse trabalho. Vocês estão vendo a apresentação ou não? Perfeito. Vamos lá. Nas minhas apresentações, eu costumo trazer uma premissa de introdução, antes de explicar o conteúdo da apresentação. A premissa de origem da reflexão é o próprio instrumento, ou seja, o instrumento brasileiro é um produto que garante obrigações contratuais. Uma seguradora garante obrigações contratuais em relação a um contrato principal. Principalmente com a essência do produto no mercado de infraestrutura. Garante-se projetos. No contexto brasileiro, nós temos milhares de obras paralisadas no Brasil inteiro. Então, por um lado, você tem um instrumento securitário de proteção e, por outro, você tem obras paralisadas. Alguma coisa não está certa. Mas o seguro-garantia pode ser uma resposta para esse problema, e essa é a reflexão que pretendo, ao final da exposição, responder. A apresentação está dividida em 4 pontos. O primeiro é o contexto dessas obras que mencionei, é o contexto fático de infraestrutura, quantas existem, e quais os critérios pelos quais foram identificadas as obras paralisadas. O segundo é uma pergunta que parece ser muito simples. O que é o seguro-garantia e por que alguém contrata?
Mas depois de muito estudar, eu vejo que essa simplicidade não é tão evidente. E o terceiro é quais são os critérios de eficiência e proteção que, primeiro, não está gerando resultado, mas que o produto possui e pode ser ou não uma resposta para o problema da infraestrutura no Brasil, né? E, no final, a resposta se pode ou não. Partindo para o primeiro tópico, é importante fazer um comentário que existem, ou melhor, existiam em 2019 14.403 obras paralisadas no Brasil. Obras estas apenas federais e que contaram com recursos do Estado. Então, essas obras foram iniciadas, ainda que no papel, algumas nem saíram do papel, mas o contratado recebeu recursos para executar essas obras. Muitas delas tinham seguro, outras não tinham, tá? Como 2019 já faz algum tempo, eu venho acompanhando a evolução dessas obras por troca de governo. Aliás, aqui no Brasil existe um comitê de obras de infraestrutura da Câmara, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que desde 1995 acompanha essa evolução. E é muito difícil chegar a um ponto, um nível que chegou em 2019 e apontar 14.403 obras. Porque o volume é muito grande, o Brasil é muito grande, e o controle dessas obras é muito difícil. O TCU, que está aqui, é o Tribunal de Contas da União. O que é o TCU? O TCU é um órgão de controle externo da administração que tem por princípio verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dessas obras, ou seja, se essas obras estão, sob o ponto de vista econômico, adequadas à contratação. Então, foi este órgão que fiscalizou e no acórdão 1079, 2019, teve uma fiscalização muito grande e apontou esses dados. De 2019 a 2021, houve uma evolução. Em algumas áreas do Brasil, algumas obras foram retomadas e outras não. Mas um controle e monitoramento dessas obras ficou muito difícil. E esse acórdão de 1228 de 21 apontou isso e devolveu a fiscalização para novas análises. Porém, a Câmara dos Deputados, o COI, que está aqui, o COI é o Comitê de Avaliação de Obras e Informações de Infraestrutura que dizem respeito à irregularidade. Declarou em 14/12 de 21, portanto, muito recentemente, que não havia 14.403 obras, mas havia, sim, mais de 24.000 obras paralisadas. Então, é um cenário muito relevante, e aqui eu faço uma referência ao professor falecido já, Hans Rosling, um sueco, que escreveu um livro excepcional chamado Factfulness. Nesse livro, ele fala que o que vende, as notícias que vendem, é sempre notícias ruins. Então, eu faço uma referência aqui que esta palavra, factfulness, é o hábito libertador de você ter opiniões baseadas em fatos e não opiniões sem fundamento. Mas também eu não quero ser aqui o portador de notícias do caos, que 24.000 obras realmente
é um prejuízo econômico e social extraordinário, que nós sofremos, os brasileiros sofrem todos os dias, pela falta de infraestrutura, seja nos aspectos mais relevantes, na forma das obras estruturantes, como também dos serviços de infraestrutura que afetam a população, como dificuldade de energia, transporte, escolas, hospitais e etc. Bom, seguindo nessa linha, quais são as principais causas dessas obras paralisadas? Isto, 3 pontos são importantes nesse contexto, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, para efeito da reflexão. As causas, o que o seguro-garantia está pagando nas indenizações, né? E a necessidade de investimentos, dentro de um critério de transparência e adequação. Bom, onde são as causas? Primeiro, uma deficiência técnica relevantíssima nos projetos. E aqui nós estamos falando de projeto básico, projeto técnico, etc., que giram em torno de 40% a 50% de todas essas obras. Então, entre 40% e 50%, foi apontado pela fiscalização 47%. As deficiências no fluxo orçamentário é um número relevante pelo número de obras, em torno de 10%. E o abandono das obras pelas construtoras tem um percentual bastante relevante, entre 25%, de 20% a 30%, mas está em torno de 25%. Além de outras questões que são originadas por conflitos judiciais, problemas de desapropriação e outros órgãos de fiscalização, como sítio arqueológico, essas coisas. Então, basicamente, aqui, os dois grandes problemas, que seria a deficiência técnica e o abandono das obras, estariam sobre a cobertura do seguro-garantia. O que o seguro está pagando disso, né? Naturalmente, eu não analisei as 14 mil obras, mas eu fiz um trabalho de análise em torno de 600 casos pelos quais eu trabalhei. Eu verifiquei internamente de 1995 até 2019. E eu pude constatar que o seguro-garantia está pagando no Brasil sequer a multa contratual integral. Por que isso? Porque muitos contratos têm multa de rescisão em torno de 10%, e a cobertura contratada era de 5%. Então, 77% desses casos que eu analisei indenizou a multa contratual, que era inferior do que a multa rescisória de 10%. Apenas 22% desses 600 casos, em torno de 600 casos, foi suficiente para pagar a multa contratual. E aí a grande questão vem. O prejuízo que o seguro garante, né, que nós vamos verificar no conceito, não está sobre a segurança e proteção da pólice, apenas as multas. Muito bem. Por outro lado, nós temos aqui um trabalho, pode verificar pelo QR Code que está aparecendo na tela para vocês, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a necessidade de investimentos na América Latina como um todo, diante dos problemas da infraestrutura econômica e infraestrutura social. Então, você tem 3 pontos muito relevantes. Um instrumento. O outro, uma circunstância, um contexto que é necessário proteção. E um terceiro, para melhorar a vida de todos, da sociedade, o bem-estar social, precisa de investimento.
para ter investimento, é preciso ter segurança que os projetos vão terminar dentro do prazo, do preço e do tempo convencional. Bom, e nós estamos indo para o segundo ponto. O que é o seguro-garantia? Né? O conceito. E eu separei em 3 pontos, pelos quais esses 3 são os pontos que eu acredito. E, como eu falei anteriormente, são questões que parecem ser muito simples, mas não é. O primeiro, o que é o seguro-garantia, é o que a lei diz que é. Então, a lei tem uma definição legal. Opa, aqui acho que passou um ponto aqui, eu tenho que voltar. Este passou um pouquinho a mais aqui, me perdoa. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Por favor, se não estiver vendo, me avise. Aí, vamos lá. Os 3 perfeitamente. Então, vamos lá. O que é o legal? Na lei de licitações recente no Brasil, a 14.133 de 21, ela alterou um pouquinho o que estava na lei 8.666 de 93. Mas a essência é a mesma. Então, o que ele diz? Seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. O fiel cumprimento. Aqui, quando a gente fala de fiel cumprimento, você tem várias consequências. Né? Primeiro, poderia se questionar até a teoria do contrato incompleto de Oliver Simon, lá da Escola de Chicago, diz que é impossível você ter uma garantia absoluta pelas limitações econômicas, factuais, etc. Mas o conceito é de fiel cumprimento. Se é fiel cumprimento, é tudo. Naturalmente, nós estamos falando de seguro, e seguro você tem os riscos pré-determinados, delimitados, e a apólice do Brasil, ela é assim, ela estabelece critérios, é uma apólice de riscos declarados. A lei diz que é o fiel cumprimento. O que se faz hoje, o que se fazia com a lei de 93, a 8666, é muito simples, dizendo que é o seguinte: o seguro cobre, ele diz que cobre, mediante o pagamento de um prêmio, desde que esteja previsto todos os seus critérios na apólice. E, principal, em caso sinistro, será realizado o pagamento do prejuízo, ou, e aí a essência do seguro, é efetivamente a garantia de execução do projeto. Né? Então, você tem 2 pontos que eu quero chamar a atenção aqui. O seguro-garantia, pagamento dos prejuízos e a execução do projeto. Como nós vimos anteriormente, prejuízo apenas pagou a multa contratual. Tem pago a multa contratual. Quando tem pago a multa contratual? Quando é devido, paga. O seguro é muito sério nesse aspecto. Mas os prejuízos estão ficando a cargo da sociedade. E o grande fator positivo em que a sociedade poderia depositar confiança no seguro era a execução das obras. Isso não tem ocorrido. E tem faltado investimento, inclusive pelo que o próprio BID já colocou. Precisa ter segurança que vai terminar os projetos dentro do preço e do prazo. Aqui nós vamos para o conceito de essência. O que deveria ser, no dever ser? Né? O seguro não é uma garantia de projeto. Seguro-garantia. Ele é uma garantia de projeto de forma imediata. Mas de forma imediata. E, além disso, ela é uma garantia da sociedade, do contribuinte, no seguinte sentido. A sociedade tem que estar segura que aquele projeto vai terminar, né? Porque a obra é muito mais importante que o dinheiro referente à obra. E por isso que o seguro-garantia é um seguro para pagar sobre custo. Então, você tem a estabilização de incertezas mediante um orçamento. Se esse orçamento é extrapolado,
mediante rescisão, etc., há uma estabilização dessas perdas mediante aquela obra diante daquele orçamento vai ser pago e o sobrecusto vai ficar a cargo da seguradora ou o segurador vai terminar a obra. Então, esse seria o conceito mais adequado e alguns países são assim. Bom, dando sequência aqui, por que alguém contrata o seguro garantido? Importante. Parece até óbvia essa resposta. Primeira seria proteção. Mas será que está protegendo apenas a multa? Será que faz sentido contratar? E a grande pergunta não é nem essa. A grande pergunta é assim, olha, se já existe um contrato com obrigações recíprocas, por que um terceiro precisa garantir? Né? Se você tem obrigações recíprocas, cada parte vai cumprir essas obrigações. Né? Esta não é uma verdade, porque nós temos, como nós vimos aqui, mais de 14 mil obras paralisadas, então não houve o cumprimento das obrigações. Esse terceiro, né? Então, quando se contrata, principalmente partes sofisticadas, contrato com uma das prerrogativas, que é a estabilização das incertezas. Esse é o primeiro ponto, proteção. O segundo ponto, e talvez seja um dos mais importantes, é a eficiência. Nós vamos falar dessa palavra eficiência várias vezes. Mas a eficiência, e também nós vamos falar de uma teoria que chama teoria da sinalização, é muito relevante para o seguro garantia. Isso quer dizer o seguinte, sobre a análise econômica, eu estou passando... o meu custo de análise de todo aquele tomador que vai cumprir determinado projeto, ele é muito relevante e eu não tenho todas as competências para avaliar se eu posso contratá-lo e ele vai terminar adequadamente. Então, o critério de eficiência e da sinalização seria a seguradora, que é especialista em risco, analisar com critérios profissionais se aquele tomador tem condições de cumprir aquela obra dentro daquele prazo, daquele preço e no tempo previsto. Se o custo, e aqui eu cito o professor Avery Katz, da Universidade de Colômbia, que ele é muito claro em dizer que só faz sentido você ter uma garantia quando o custo de fiscalização, o teu custo de fiscalização, é superior ao do garantidor. E a tua técnica de análise é pior que a do garantidor. Se o teu custo for inferior e a teu custo for, a tua técnica for melhor, não faz sentido ter uma garantia. Né? Agora, sobre o aspecto de eficiência, e aqui mostra que o governo brasileiro, ele seleciona obras, ele seleciona riscos adversos. Enquanto o mercado de seguro garantia no Brasil, por eficiência, pagando multa contratual, vem crescendo, independentemente de períodos de crise ou não crise, como é muito comum o seguro garantia sofrer com os períodos de crise. Né? Isso não tem sido um efeito no Brasil e o mercado vem crescendo constantemente. Seguindo, o terceiro e mais importante ponto, então, por que alguém contrata? Primeiro, partes sofisticadas, aí, muito mais no setor privado, por proteção. O segundo, por eficiência, eu não tenho competência técnica para avalar, então eu vou chamar um segurador que ele não só tem competência técnica para isso, mas ele se compromete a pagar a indenização se o garantido não cumprir. E o terceiro e principal ponto do mercado de obras de infraestrutura pública é porque a lei exige. Se a lei exige, vai ter que contratar. Mas a lei exige no Brasil que se contrate? Aqui está uma grande discussão. Primeiro, dentro daquelas 14 mil obras, 14.403 obras, não se tem, eu pelo menos não consegui encontrar, quantas obras estão garantidas ou não. A lei tinha uma disposição muito parecida com o que tem hoje, e diz assim, ó, poderá ser exigida garantia. 3 garantias. Ou é depósito em dinheiro, ou títulos do governo, dinheiro ou títulos do governo, carta fiança ou seguro garantido.
E aqui vem um erro que eu, novamente, não quero ser o portador do caos, mas eu critico. A disposição legal que existe no Brasil, ela é muito, a meu ver, ela é equivocada e não cumpre a sua finalidade. Por que ela é equivocada? Os textos estão em negrito. A garantia, por exemplo, qualquer delas, a de proposta, a de performance, ela não pode ser, então ela tem uma limitação, ela não poderá ser superior a 1%. Ela não poderá ser superior, a garantia poderá ser de até 5%, ou desse percentual para até 10% quando obras complexas. E agora, recentemente, e não está naquele contexto das 14.403 obras, o artigo 99, porque essa lei é de 2021, houve uma alteração para obras de grande vulto, a garantia não poderá ser superior a 30%. Bom, perfeitamente. Seguindo, nós verificamos que, primeiro, não ser superior é uma limitação, enquanto deveria ter um mínimo de X%. Poderia ser até um mínimo de 10%, um mínimo de 30%, mas não um máximo, né? E nós vamos ver por quê. Dentro dessas obras, 14.403 obras, aquela alteração de 30% não vai resolver, a meu ver, e com todo respeito, nada. Por quê? Porque as obras de grande vulto, que são acima de 200 milhões, nesse cenário de 14 mil, são apenas 64. E essas obras acima de 200 milhões, elas são muito mais fiscalizadas, o projeto é muito mais estudado, o controle é muito maior do que aquelas que são normais. Então, o que eu fiz quando eu estudei essas obras e esse tema? Eu fiz uma proposta dizendo, olha, primeiro, que a lei não pode limitar e ela tem que partir de um mínimo. E diante desses valores aqui, no Brasil, deveria ter um mínimo acima de 300 mil reais. Então, com obras acima de 300 mil reais, exigir-se-ia uma garantia de 10, 20, 30, 100%. Na minha perspectiva, deveria ser 100%. Por quê? Porque a essência do produto é entregar obra e não pagar indenização que diz respeito a uma multa, por exemplo. Aliás, se fosse só pelo aspecto financeiro de pagar, a carta-fiança seria muito mais eficiente do que o seguro-garantia, porque a prerrogativa do seguro-garantia ser mais eficiente do que a carta-fiança é a entrega da obra. E a sociedade, ela não quer o dinheiro, ela quer a obra, ela precisa da obra. Este é um ponto muito relevante. Bom, dando sequência aqui, ainda no que alguém contrata, eu estudei dois exemplos que reputo bastante relevantes, né? Inclusive, também está no QR Code, se alguém tiver curiosidade de verificar. Nos Estados Unidos, tem a essência, o surety bond americano tem a essência da segurança ao contribuinte. E por que é assim? É uma história longa, mas vou contar bem rapidinho, só um episódio que é importante, a meu ver. Em 1890, o governo americano tinha uma dívida originada por obras inacabadas de 35 milhões de dólares. E lá ainda tinha as fianças, só que as fianças não eram profissionais, as fianças eram dos empreiteiros. Quando o governo americano, naquela época, foi
ia cobrar esse débito, que não se terminava a obra, ele precisava, para fechar orçamentos, captar esse dinheiro dos contribuintes. Então, era um ônus social muito grande. Aí foi ao Congresso, e disse assim, olha, como é que nós resolvemos esse problema? E, aliás, 35 milhões de dólares naquela época, em 1890, era um dinheiro muito relevante. Para se ter uma ideia, o bem manufaturado mais caro da época, que era um carro, custava 100 dólares, só para efeito de comparação. Então, era muito dinheiro. E lá, em 1894, criou-se o chamado Performance Bond, que garantia, desde aquela época, 100% dos contratos públicos acima de 100 mil dólares. Isso evoluiu em 1900, chamado HUD Act. Em 1935, passou para o Miller Act. Por quê? O Miller Act adicionou uma nova modalidade na pólice, uma nova modalidade na contratação do governo americano. Isso estou falando nos projetos públicos federais americanos, porque estaduais, cada estado tem o seu. Estabelecendo uma nova modalidade chamada Payment Bond. Por quê? Porque os empreiteiros, muito sabiamente, ou, vamos chamar, não sabiamente, mas espertamente, eles recebiam os pagamentos do governo americano, mas deixavam de pagar uma cadeia de prestadores de serviços, subempreiteiros, etc. E essa conta começou a ficar para o governo americano. Então, em 1935, o governo americano exigiu que nos contratos federais acima de 100 mil dólares seria exigido duas garantias. Uma performance bond em 100% do valor original do contrato e um payment bond de 100% do valor do contrato. Então, você tem uma cobertura de 200% do valor do contrato. Bom, esse é um conceito de essência para proteger a sociedade, não o projeto propriamente dito. Aí, 100%, aqui no Brasil, imaginei, embora seja recomendável, é muito difícil. Né? Nós, por várias circunstâncias, o mercado segurador, primeiro, não deseja isso. Aliás, eu fui muito criticado em defender isso, porque é uma dificuldade tamanha para o segurador. Mas eu sempre defendo e defendi que eu sou um apreciador dos seguradores, da eficiência dos seguradores, porque frente à ineficiência do Estado. É a única instituição capaz de gerar um resultado social que o mercado brasileiro precisa. Bom, estudei o caso do Canadá. O Canadá, a lei estabelece, teve uma alteração legislativa, salvo engano da minha parte, foi na década de 90, aumentando o percentual de cobertura, de exigência, dizendo que o mínimo a ser garantido nos contratos com o governo canadense é 50%. Dependendo da complexidade, pode ser mais, inclusive. Ou menos, nos casos ínfimos. Isso todas as regras têm. Então, lá partiu do pressuposto, veja, muito semelhante com o que eu venho defendendo, que existe um mínimo e não um máximo. Bom, e também tem o QR Code, se alguém quiser. E o principal ponto do Canadá foi que existe um estudo, que é um centro de análise econômicas do Canadá, que estabeleceu que, após a avaliação, dizendo que as construtoras que detêm um surety bond têm 10 vezes menos chance de ter um default do que aquelas que não têm. Então, isso já é um critério relevante. E o segundo critério relevante nessa análise, e esse trabalho também está disponível na internet, é que, em 2017, 1 milhão de dólares de prêmio pago de seguro garantia equivaleria a uma proteção do PIB canadense no que diz respeito à infraestrutura
de 3,5 milhões de dólares canadenses. Só que lá atrás, quando mudou a lei, isso equivaleria, chegou a representar 25 vezes a proteção. Então, por quê? Porque a insolvência em 1990 era 6 vezes maior que em 2017. Então, mostra que o seguro, a conduta do seguro de proteção, de uma proteção alongada, integral, representa um efeito positivo, é uma externalidade positiva, como fala a análise econômica do direito, muito relevante e traz benefícios para a sociedade. E agora, por que traz benefício? Por que o seguro-garantia ele vem crescendo no Brasil? Ou qual que é a natureza dele e o esforço dos seguradores para que tenham resultados positivos em cenários frágeis, como é o nosso, de volatilidade e de crises constantes. Bom, aqui eu separei em 7 itens, mas eu prometo não demorar muito em cada um deles. Só trazendo a relação jurídica para ficar claro o que nós estamos falando, a proteção do sistema nacional, e por isso um dos pontos favoráveis, que é por que eu deposito confiança no mercado segurador, enquanto sociedade, enquanto contribuinte, enquanto defesa do pagamento dos meus impostos no que diz respeito à infraestrutura. A proteção e eficiência, aqui um pouquinho de análise econômica do direito, dizendo o que é risco, o que é incerteza. A subscrição de risco, como ela funciona. Os custos de transação que são envolvidos. Voltando um pouquinho só para justificar a teoria da sinalização e a eficiência, eficácia, efetividade. Bom, vamos lá. A relação jurídica, só para ficar claro aqui, que posição nós estamos, o que comanda essa relação aqui é a apólice é o contrato com o segurado, né? A seguradora tem esse contrato, que é a apólice, os termos de riscos declarados e com exclusão de coberturas, perda de direito, principalmente em itens sensíveis, né? Ilegais, ilegitimidade, ilegalidade, fraude, coisas assim. Contra-garantia, que estabelece as premissas da seguradora como um instrumento, seguro-garantia, um instrumento de implementação da atividade jurídica, não é um meio de proteção apenas. Na visão do tomador, é um instrumento que facilita negócios, impulsiona, até, como eu disse antes, dentro do critério da eficiência, não só da proteção, né? Então, ele tem que saber, ele tem que ter o conhecimento de como funciona. E aqui é a regra do contrato principal entre segurado e tomador. Este é o objeto de cobertura. Por que eu deposito confiança? Primeiro, nós temos uma política estrutural, que está no Decreto 73, no artigo 5º. O Brasil diz, sob o ponto de vista securitário, a legislação nacional tem o objetivo de promover a expansão do mercado de seguros e propiciar condições operacionais necessárias para a sua integração no processo econômico e social do país. Bom, por um lado, nós temos uma política expansionista. Por outro, lá na ponta, nós temos uma lei limitadora de cobertura. Nenhum seguro de garantia para efeitos públicos pode ser superior a 1, 5, 10 e 30%. O objetivo da proteção do sistema, e aqui eu cito o professor Canaris, né, a ordenação sistêmica securitária, ela tem a prerrogativa de preservar a liquidez das companhias. O mercado tem que ser de reputação ilibada, reputação séria, e ter capacidade econômica suficiente para pagar as indenizações. E dentro dessa liquidez, é um mercado totalmente regulado, que constitui as suas reservas técnicas, que tem
um conjunto de reservas técnicas muito relevante, né? E distribui as suas responsabilidades a ponto de o mercado estar ordenado sistemicamente e não pode sofrer, mas cumpre com as suas obrigações. Então, possui não só a reputação, mas a sua conduta é educadora ou deve ser educadora, né? E, além do que, ela dispõe de recursos para pagamento das indenizações. Bom, prometo ser rápido aqui, porque nós estamos aí, Francisco, por favor, me corrija, mas estamos já com tempo, quase chegando ao final de tempo. Eu selecionei as garantias que são utilizadas para o mercado de infraestrutura. As principais é o bid bond e o performance bond, né? E tem mais 3, que retenção, adiantamento e manutenção corretiva não são tão relevantes, e a trabalhista e previdenciária são utilizadas no mercado de infraestrutura. Vou acelerar um pouquinho aqui em razão do tempo. Aqui é só uma diferença sobre o que é risco e incerteza, e o seguro de garantia ele está garantindo incertezas e não riscos propriamente disso, sobre o aspecto técnico, e aqui trago o professor Frank Knight, que fala que risco é o que é possível verificar dentro dos critérios de estatística, e trago também o professor McCann, o canadense professor Adrian McCann e Rousseau, dizendo que a incerteza está vinculada com atos que dependem da opinião humana, ou seja, atos de empreendedorismo, por exemplo. E as obrigações contratuais efetivamente entram dentro desses critérios de incerteza, que podem ser cumpridas ou não, mas não existe uma estatística propriamente dita de quanto é descumprido, como os efeitos da natureza e os recursos em geral. Pois a subscrição, e aqui está o maior critério de diferenciação entre os desiguais, vamos chamar assim, né? A subscrição no seguro-garantia ela tem que ser muito relevante a ponto de esse mercado gerar um prejuízo muito grande, ou não, né? Então, dentro dessa linha, capacidade econômica financeira, solvabilidade, se o tomador possui para a seguradora poder emitir, capacidade técnica, se ele tem know-how naquilo que ele se propõe a fazer, se os acionistas são sérios ou não. Tem vários exemplos no mundo afora aí que, com evidência de irregularidade, houve a limitação de capacidade no mercado segurador. Esse critério de continuidade empresarial passou a fazer parte das análises das seguradoras, das melhores seguradoras, no sentido de essa empresa tem continuidade ou se morrerem os principais acionistas, os melhores técnicos, como vai se dar? O contrato a ser garantido, ou seja, que contrapartida esse tomador pode dar à seguradora ou não, né? Ou melhor, o contrato a ser garantido, o contrato principal, ele é factível dentro do prazo, do preço e do tempo, ou seja, o tomador tem capacidade para cumprir. A contragarantia oferecida, qual é a contrapartida para a seguradora? Ou seja, a seguradora tiver que antecipar, tiver que apoiar o tomador, esse tomador vai poder repagar a seguradora, porque é um seguro de implemento da atividade produtiva. E a capacidade de resseguro, se está dentro dos limites técnicos da seguradora para aquele tomador. Bom, o cuidado evita prejuízos sociais e econômicos muito grandes, né? Então, a capacidade de crédito, a concessão de capacidade de crédito é muito importante por parte da seguradora. Aqui eu trago os custos de transação, e cito o professor aqui do Paranaense, o Sandro Gonçalves, que diz que os custos de transação é tudo aquilo que envolve a matéria para colocar em pé um projeto. Então, o principal, quando você está fazendo a subscrição, você não cobra nada, o segurador não cobra nada para isso, né? Então, está dentro daquele critério da teoria da sinalização. Olha, eu vou verificar, vou passar para quem entende, quem aloca riscos de forma adequada, profissional, com um custo bastante reduzido. O custo de transação que fica a cargo do segurador e só é cobrado um prêmio se o segurador concorda em emitir a pólice. A prestação de garantia envolve todos os critérios, de todas as informações do gerenciamento da fiscalização
da experiência da seguradora e a conduta que ela tem, no sentido de organizar e, muitas vezes, dizer para um tomador, por exemplo, nessas hipóteses, eu não consigo te emitir essa apólice, porque é muita incerteza para você conseguir cumprir dentro desse cenário econômico, por exemplo. O gerenciamento, ele tem antes ou pós, né? Isso quer dizer o seguinte, o gerenciamento dentro da atividade que existe, que a seguradora já está emitindo, ou mesmo depois das hipóteses que ela comunicado um eventual indício de sinistro, ela vai gerenciar aquilo, como ela vai gerenciar, ou mesmo depois que ela concorda em terminar o projeto, né? A fiscalização, o custo de fiscalização deve ser profissional e adequado. E o sinistro é um mundo à parte, o efeito futuro que causa prejuízo. Aqui nós poderíamos falar desse tema só do sinistro, envolvendo garantias a primeiro requerimento, garantias condicionais, como trabalhar isso dentro de um critério que a sociedade precisa da obra e não dos recursos de um pagamento propriamente dito. Trago aqui o professor Fernando Araújo, que ele traz uma clareza sobre a teoria da sinalização. E o que é essa teoria da sinalização? Envolve aquele exemplo que eu dei lá no início, que o governo brasileiro ele contrata de forma a capturar projetos adversos, com uma seleção adversa. Quando se analisa, o seguro analisa de forma adequada, a sinalização ela impede ou limita obter riscos com critérios adversos. Então, o segurador ele é muito profissional e tem efeito positivo ao longo dos anos, né? Então, trazendo a eficiência, eficácia e efetividade para o nosso caso, eficiência é sempre fazer mais com menos. E o seguro garantia se propõe a fazer isso. Então, tem os custos de transação, principalmente na fase anterior à emissão, que são assumidos por ele próprio. O prêmio representa um custo razoavelmente baixo, né, porque é um valor pequeno, e ele se compromete, e aí vem um problema, compromete na execução ou pagamento, né? Enquanto, por exemplo, a fiança bancária é só no critério financeiro, né? A eficácia é o método que faz todas aquelas análises e emite as apólices com celeridade, em qualquer lugar, dentro dos critérios que o governo estabelece das reservas técnicas e limites de assunção de risco. E a efetividade é a produção de efeito real, né? O que é a produção de efeito real? A seguradora se paga o que ela se propõe a pagar, só que os conceitos estão desordenados, a meu ver. Chegando para o final e pedindo desculpas, porque já passei aqui do tempo, e também pedindo desculpas porque acelerei um pouquinho, para responder a premissa inicial, que era a reflexão, eu trago alguns itens simples que nós já falamos, mas relevantes sob o ponto de reflexão, porque aqui cito também o Wendell Phillips, que diz que a eterna vigilância é o preço da liberdade. Então, nós temos que ser vigilantes e também éticos a ponto de criticar o que precisa ser criticado, no sentido da melhoria que se busca. Fazendo essa reflexão, nós temos, por um lado, política expansionista, né? O poder público é ineficiente, né, na gestão dos contratos no Brasil e afeta o bem-estar e a sociedade, né, com 14 mil obras em 2019 e agora uma menção de 24 mil obras. A própria lei limita os percentuais de cobertura, ou seja, e aí tem interesses variados. Por um lado, eu poderia dizer que é muito mais eficiente para a seguradora pagar uma multa do que executar a obra. Então, depende do lado que você analisa, o seguro é eficiente, o que ele se propõe a fazer, ele faz, né? Mas ele não é eficiente do ponto de vista a legislação não é eficiente e o seguro não cobre o que deveria cobrir, né? Não por culpa própria, mas por culpa da própria legislação. O segurador é especialista em risco e seleciona as incertezas de modo profissional. Os custos de transação são alocados de modo a gerar resultado positivo, resultado efetivo, né? E
Os prêmios arrecadados compõem as reservas técnicas e são externalidades positivas. Aqui poderia alguém dizer, mas os prêmios, se aumentar para 100%, vai ser desproporcional. Fiz essa reflexão também e aqui trago o exemplo do Canadá novamente. Não é desproporcional, porque pode ter um desvio, mas isso vai assentar ao longo do tempo, porque os contratos passariam a ser executados e o prêmio também seria reduzido ao longo do tempo. Bom, isso é um efeito positivo. A proteção e eficiência do seguro-garantia poderia implementar o PIB, como o exemplo do Canadá, né? E os sinistros, eu deixo para um outro dia, né, que são as estabilizadores de perda, devem estar vinculados com o equilíbrio contratual, ou seja, um rigor contratado, mas estabelecendo os critérios de segurança protetora diante daqueles critérios de eficiência e eficácia, como nós mencionamos. E para terminar, só respondendo a pergunta, em meu modo de ver, o seguro pode ser uma resposta efetiva para mudar um ciclo vicioso que existe de não conclusão de obras no Brasil, desde que a lei determine que seja aumente os percentuais, com o aumento dos percentuais, as seguradoras que já são eficientes tornar-se-ão mais eficientes no trato da matéria. Então, esse é o meu modo de pensar. Eu finalizo aqui pedindo desculpas por extrapolar o tempo e devolvendo a palavra ao meu amigo Francisco Artigas, ficando totalmente à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. E, por fim, mais uma vez, pedindo desculpas por no hablar espanhol. Excelente, Vladimir. Muchas gracias. Una compleja, completa, extensa, muy profunda investigación realizaste para tu tesis, que en resumen nos has expuesto aquí, y me hace pensar en una primera reflexión, Vladimir. Voy muy atrás. Voy a cuando las constituciones, la de Brasil, por ejemplo, y especialmente, resalta la función social de la propiedad. Y por ahí también comentaste tú algo relacionado con la función social de los seguros. Es decir, nosotros a veces como abogados estamos acostumbrados a analizar el seguro desde un punto de vista contractual individual, del punto de vista de un contrato entre una empresa y su subcontratista o subcontratista para la construcción de una obra de infraestructura. Y solo vemos ese contrato. Es importante tu mirada más social, más macro, de observar la importancia que tiene el seguro, en este caso el de garantía, para el desarrollo de los países, la importancia que tiene que las obras de infraestructura estén aseguradas, porque de ese modo no quedan 20 y tantas mil obras sin realizarse. La importancia de que los montos que cubren, los montos asegurados de esas garantías, sean realmente relevantes en relación con los montos de los contratos. Un 1% probablemente no lo es nunca. ¿Ah? Bueno, tengo más reflexiones, pero como tengo la palabra, quiero abrir a que todos los que están participando de esta sesión puedan, ya sea hacer un comentario o hacerle alguna pregunta a Vladimir que les interese para profundizar algún aspecto. ¿Alguien quiere tomar la palabra? O escribir también, si prefieren, en el chat alguna pregunta, como ustedes quieran. Buenas tardes, ¿me escuchan? Andrés, adelante. Sí, muy buenas tardes. No, la pregunta sería si, digamos, yo estoy acá de Colombia, ¿sí? Y hay una diferenciación entre el seguro de crédito y el seguro de cumplimiento, ¿sí? Entonces, digamos, si el de cumplimiento está para las obras públicas y demás, y el seguro de crédito es para respaldar, como su palabra lo dice, digamos, las obligaciones crediticias, obligaciones de las deudas que pueden tener con un determinado cliente, así como respaldar que le paguen, pero por lo que entiendo, digamos, el seguro de crédito para Brasil, no sé si lo interprete mal, es más como, digamos, para respaldar obras públicas o como un seguro, digamos, de cumplimiento, como lo vemos acá en Colombia, o de bonds.
Vladimir, aclaro que para Colombia, seguro de cumplimiento es lo que para ti es seguro de garantía. ¿Mm? Y en otros países seguro de caución. ¿Mm? En algunos incluso seguro de fianza. ¿Mm? En Ecuador son seguro de fianzas. Perfecto. ¿Quién hizo ese comentario para conocerlo? Walter Hinojosa, soy de Ecuador. Ah, Walter, sí. Recién estoy nuevito ingresando a este grupo, entonces pues me Excelente. presento. Un gusto. Qué bueno que estés presente, Walter. Seguro de fianza, entonces, en Ecuador. Tenemos 4 o 5 nombres para el mismo instrumento, ¿no? La pregunta de Andrés, entonces, la diferenciación que pudiera haber, entiendo, Andrés, en Brasil, entre el seguro de cumplimiento, garantía o caución, o de fianza, con el seguro de crédito. Perfeito. O seguro de cumprimento, de garantia aqui no Brasil, que é o performance bond, a estrutura do performance, envolve aquele triângulo que eu mencionei para vocês, e tem uma prerrogativa de garantia de obrigações contratuais. No seguro de crédito, no Brasil, a diferença é que garante o pagamento de um fornecimento realizado de produto que não tenha sido pago pelo comprador. Então, num exemplo simples, tem uma grande loja aqui de produtos branca, que a gente chama a linha branca, por exemplo, Brastemp fabrica refrigeradores. Ela vende para várias lojas, o Malfatti conhece bem, vende para várias lojas e ela tem um seguro de crédito como segurado. Então, ela vende para as Casas Bahia, vende para outras lojas. Se as Casas Bahia não pagarem pelo fornecimento do refrigerador, ela paga. Ela paga pelo valor da nota fiscal que foi entregue. O seguro-garantia tem a prerrogativa de garantir obrigações e não o pagamento. O pagamento é uma consequência pelo não cumprimento das obrigações de fazer, de dar, de fornecer equipamento, mas não produtos comerciais. Eu não sei se ficou claro a exposição, mas fico à disposição para esclarecer novamente. Perfectamente claro. Muchas gracias. Excelente, gracias, Andrés. ¿Quién quiere comentar o preguntar? Una consulta. Aquí en el Ecuador, las pólizas de seguro de cumplimiento de contrato o garantías, como se les llama, garantizan, como su palabra lo dice, el cumplimiento de contrato, pero no solamente determinado a la construcción de infraestructura o de obras. También garantiza la prestación de servicios y la provisión de bienes que contratistas realizan a entidades del sector público. ¿La garantía o el seguro de garantía en Brasil también tiene esos amparos? Sim. Vou mostrar as coberturas que tem no Brasil, as tradicionais. Nós temos algumas coberturas adicionais, mas aqui. A segunda modalidade, essa é seguro-garantia para construção, fornecimento ou prestação de serviços, é basicamente o que você mencionou,
sendo que o tomador da garantia, ele se obriga a fornecer equipamentos, por exemplo, e prestação de serviços, ou prestação de serviços, a depender do contrato que está sendo executado. Aqui, neste quadro, nós temos as garantias tradicionais. Existem outras. O mercado brasileiro hoje é muito forte nessa seguro-garantia judicial. O mercado emite muitas apólices de seguro-garantia judicial, muito embora eu vejo com um cuidado, não de hoje, mas um cuidado muito relevante, porque algumas iniciativas da SUSEP, por exemplo, recente, estabeleceu um controle que se chama SRO, Sistema de Registro Operacional. Por quê? Porque tinha tantas apólices emitidas de garantia judicial com valores extraordinários em favor do governo, que o próprio governo determinou a SUSEP para ter uma organização para saber qual é a exposição do mercado brasileiro e se tem capacidade para pagar essas indenizações se forem chamadas. De tão relevante é os valores. Os valores são muito relevantes. Então, existe uma gama de modalidades, mas, igual o Equador, eu estudei a legislação do Equador há muitos anos atrás, quando foi a minha dissertação de mestrado. Eu não lembro exatamente, mas o que me chamava muita atenção que era a possibilidade de seguro-garantia primeiro requerimento. Sí, se está hablando de la figura de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. Exatamente. Eu refleti um pouco, não sei se posso falar, Francisco, sobre esse tema, não? Muito interessante. Eu refleti dos meus estudos que fiz, e confesso que esse tema não foi uma reflexão muito longa e profunda, mas das minhas reflexões, eu até hoje sou contrário a essa modalidade, essa possibilidade. Por quê? De forma rápida. E aí, voltando a dizer que o principal ponto de discussão não é o dinheiro. Quando se busca um seguro-garantia, o principal ponto é o objeto, é a obra ou o projeto. O dinheiro, principalmente em tempos de pandemia, eu pude verificar vários conflitos em que a oportunidade vira oportunismo. E o oportunismo, numa possibilidade de garantia primeiro requerimento, ela fica muito tênue. Então, coloca uma pressão sobre o tomador muito relevante, né? E eu posso, dos casos que eu tenho aqui relevantes, não que tem apólices a primeiro requerimento, que nós não temos aqui no Brasil, mas dos casos que eu tenho analisado com garantias condicionais, se existisse após o primeiro requerimento, haveria muito mais oportunismo do que oportunidade. Es un tema muy interesante, las pólizas de garantía de primer requerimiento o de ejecución inmediatas, on-demand bonds. Pero claro, quizás excede este espacio. Habría mucho que decir. No sé si quiere alguien continuar con esa beta de las garantías a primer requerimiento o volvemos a la presentación de
de Vladimir, tal vez con las garantías judiciales, alguna comparación con Argentina. En Chile no se usan por ahora las garantías judiciales, pero en cambio yo sé que en Argentina sí, y Santiago Toribio es un experto en esas garantías. No Bueno, sé cómo sea en otros países. Santiago. la verdad que, bueno, Vladimir, muchísimas gracias por tu presentación tan amplia, tan útil. A veces estamos en el día a día del trabajo, tanto como asegurador o como abogado, y está bueno salirse y analizar un poco así más globalmente, todo lo que es el seguro de garantía, el seguro de caución, seguro de fianza, como querramos llamarlo, porque surgen un montón de cuestiones. A mí, durante tu presentación, me iban surgiendo infinidad de temas para profundizar. En primer lugar, como abogado, lo que me preocupa es la situación esta de 24.000 obras paralizadas, que me parece impresionante y me preocupa decir, bueno, o me interesa cómo van a ir saliendo de esa situación que ya por lo que decías se había originado antes del 2019 y después hubo una pandemia que afectó a toda digamos, a todo tipo de obra en todos los países y obviamente golpeó al seguro como garantía. Entonces, un primer punto es, me queda ahí interesado en cómo se está resolviendo eso, cómo fue la siniestralidad, cómo respondieron las compañías aseguradoras a una cantidad enorme de reclamos, me imagino. Eso, uno de los tantos puntos que me surgen. Después, me parece que hay un detalle que es muy importante, me parece revalorizar para los que nos dedicamos a esto de las garantías, que es la fiscalización, el seguimiento, que es algo que me parece que las compañías de seguros no hacen tanto, ¿no? La fiscalización de los riesgos en curso. Me parece que ese punto es un punto importante, que sería una evolución del seguro, porque muchas veces uno, a la hora de suscribir un negocio, emitir una garantía, calificar a un cliente, dar una línea de crédito, garantías a un cliente, analiza esa foto del momento de ese inicio de esa relación contractual por ese contrato principal, pero después no hay un seguimiento, yo creo, tan, digamos, importante a la hora de ver cómo evoluciona esa obra y el cumplimiento de esa obra y la posibilidad de evitar un siniestro a futuro. Ese fue otro de los puntos que me llamó la atención como para resaltar. Y después me parece que da para que hagamos varias de estos encuentros, porque garantías judiciales también es otro rubro que, por lo que sé, Brasil es muy importante. En Argentina se ha desarrollado también, creo que no tanto en números de mercado, en cantidad de prima, pero sí en diversidad de riesgos con muy buenos resultados. Pero bueno, quería agradecerte especialmente esta presentación tan completa y de una mirada que también suma mucho a esto de la función social, lo que rescataba Francisco del seguro, ¿no? Y cómo puede aportar. Me pareció muy interesante eso que trajiste de Canadá, ese estudio de Canadá, y cómo impacta la actividad aseguradora en el PBI. Así que bueno, podría seguir hablando eternamente, no quiero ocupar más tiempo, pero bueno, esos 3 puntitos que me llaman la atención. Perfeito. Fico muito feliz dos teus questionamentos, Santiago. Todos são importantes. O primeiro, em relação aos sinistros realizados. Como mencionei, a legislação nacional, ela não exige, mas ela diz que poderá exigir. Muitas daquelas obras não têm garantia. Então, não há informação, embora eu tenha buscado, quantas obras tem e quantas obras não tem. Este é um ponto.
Eu sou advogado aqui em Curitiba, no Brasil, de algumas seguradoras, talvez algumas das maiores seguradoras, e eu fiz uma análise sobre o fluxo de sinistros, número de reclamações e valores de 1995 a 2019. Melhor, final de 2019. E o que eu pude perceber, até tem um quadro, no livro que eu escrevi, foi minha tese de doutorado, tem um quadro, uma tabela sobre essas reclamações, e que eu pude perceber ao longo dos anos é que momentos de crise, os sinistros não aumentam repentinamente. Eles aumentam, mas de fluxo mais longo. Isso aconteceu em 2008, aconteceu em 2014, e aqui no Brasil, em 2014, no final de 2014, pelo efeito Lava Jato, teve uma avalanche, chamar assim, de reclamações. Então, 2009 e 2010 aumentou muito o número de sinistros, e 2014 voltou a diminuir, e 2014, principalmente no mês de dezembro de 2014, foi muito alto o número de reclamações, envolvendo projetos públicos. Né? Porém, aquela tabela, os 14 mil casos, muitos são contratos pequenos, de valores menores, que sequer tinha seguro e que foi objeto de irregularidade, seja do construtor, seja do terceiro, não sei, né? Mas a carteira de garantia no Brasil, ou em qualquer lugar, considerando os efeitos de eficiência, tende a trabalhar com poucos sinistros. Né? E por quê? Porque tem um critério de subscrição bastante robusto. Tem sinistro? Tem. Tem reclamações devidas? Tem. Tem pagamentos de indenização? Tem. E tem negativas de pagamento também. Né? Então, essas avaliações eu acabei fazendo para esse meu trabalho, e tem lá no livro uma tabela própria, que eu não tenho aqui, não lembro de cabeça, mas só esses dados de 2008 e 2014, o número e os valores também. Em 2014, por exemplo, tiveram menos reclamações de valores maiores. Em 2009 e 2010, houve muito mais reclamações e os valores não tão relevantes. Por quê? Porque os grandes negócios, a tendência é não ter sinistro. Por quê? Porque ao existir o indício de sinistro, se a seguradora for competente e agir adequadamente, ela acaba evitando sinistro. Isso basicamente ocorre nos Estados Unidos também, quando a exposição da seguradora é muito grande, a agilidade do segurador em recolocar aquele projeto para um cliente da própria seguradora com menor ônus do sinistro é muito mais relevante. Então, no mercado brasileiro, o que você faz? Eu vou pagar 5%, não preciso correr tanto para isso, não preciso realocar isso aqui, porque a legislação não é favorável. A atual legislação até permite você executar a obra, mas não é favorável a eu ter celeridade, tomar conta de um site, de um site de construção, por exemplo. Como eu falei, é muito mais eficiente fazer um pagamento. Bom, segundo ponto, já entrando nessa seara dos sinistros, você fez um comentário se a fiscalização ela é exercida após a emissão da pólice, né? Muitos não fazem aqui também, muitos não fazem, mas alguns fazem. Então, alguns seguradores, por exemplo, na minha vivência, eu conheço alguns que fazem, e que tem um corpo de engenheiros que vão analisar a evolução
do cronograma físico e financeiro de determinados projetos. Então, existe uma luz amarela quando sai um descompasso desse cronograma e pode permitir um agir da seguradora a ponto de evitar sinistro ou apenas acompanhar para monitorar a questão. Já tive exemplos pessoais de evitar sinistro com essa ferramenta, né? Contratar terceiros, estabelecer um contrato novo, com critérios diferentes, com controle da seguradora, várias situações. Não é comum, mas acontece. Bom, concordo com você quando você fala assim, o segurador, muitos deles veem a foto, mas acabam não vendo o filme. E o filme, ao final, pode gerar um prejuízo muito grande. Aí que o sinistro entra no seu conceito mais adequado. É a indenização ou a execução das obras e, principalmente, se a subscrição está certa ou não. Haverá ou não a subrogação, melhor, havendo a subrogação, haverá ou não o ressarcimento da indenização. Então, esse círculo é muito importante. E o terceiro ponto que é as garantias judiciais, né? É um mercado, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a pessoa que montou a primeira apólice do Brasil e foi aceita pelo Poder Judiciário. E também tenho uma alegria muito grande de dizer que eu aprendi uma boa parte disso na Argentina. Eu fiquei na General de Fianças naquela época, acho que não existe mais hoje. E lá eu vi que se emitia, isso foi em 1998, eu vi com o Flins, agora não me lembro o primeiro nome dele, que emitia garantias judiciais para a Fiat. Lá peguei o modelo das apólices, fiz um estudo de direito comparado na Espanha, nos Estados Unidos, e montamos um produto brasileiro. Muito embora após longa data, eu estudei muito e tem artigos jurídicos nos Estados Unidos falando de garantias judiciais desde 1922. Então, fiz um relatório para o meu cliente, que era a J. Malucelli, na época, dizendo que aquele produto no Brasil, o céu era o limite, né? E, de fato, eu só não soube vender bem esse produto, porque se eu soubesse, eu estaria numa condição diferente financeira, porque talvez o ano passado, o ano retrasado, e o ano passado também, foi o segmento, foi a modalidade que mais gerou prêmio de seguro garantia no Brasil, porque não tinha obra, elas estavam paralisadas, e o seguro garantia judicial emitiu e continua emitindo. Mas eu costumo dizer que este não é um custo, este é um ônus para a sociedade muito grande, em que a seguradora, e eu fui partícipe disso, foi muito hábil a ganhar dinheiro com um custo social. As ações judiciais, a meu ver, embora seja advogado e tenha ações judiciais, é um custo social muito grande. Não é o que representa a origem do produto, porque o produto ele não está baseado numa base de custo social, ele está baseado numa base de investimento social. Então, infraestrutura é investimento, né? Enquanto o seguro-garantia judicial é aproveitado uma mazela social que tem um custo, e esse custo é para todo mundo, né? Por quê? Porque você está dentro do Poder Judiciário, gerando resultados, ainda que positivos para o mercado segurador, mas
é um local de conflito, não é um local de implemento produtivo e de desenvolvimento econômico e social. Penso que tenha respondido as suas questões. Fique à vontade para questionar mais. Clarísimo, Vladimir, muchísimas gracias. Y podemos continuarla en otra de estas sesiones, ¿no? La de garantías judiciales, podemos profundizar en ese tema. Me ofrezco para alguna otra sesión, Francisco. Excelente, muchas gracias. Sandra, ¿estás ahí? ¿Se está retirando Sandra? Sandra es la presidenta de SILA. Vladimir, ha estado presente en nuestra reunión, se está retirando. Y bueno, yo creo que podemos... En realidad no me estoy retirando todavía. Solo excelente. Estar con cámara, pero si me permiten unos minutos, sí, Vladimir. Por favor. Gracias. Muchas gracias a nombre del SILA, a esta asociación que me honro en presidir. Muchas gracias y muchas felicidades por tan clara presentación. Pese a la diferencia de idiomas, creo que todos hemos entendido perfectamente y es para nosotros un placer y un honor el haberte recibido en esta sesión de grupos de trabajo que es el SILA Vivo. Los grupos de trabajo son los que están permanentemente investigando y trabajando, así que te agradezco mucho por la participación y te felicito también. Y también felicito y agradezco a la directiva del grupo de trabajo de crédito y caución. Yo ahora me tengo que retirar, pero muchas gracias por tan buena sesión. Eu que agradeço, Sandra, é um prazer estar aqui, pode contar comigo, eu tenho sempre um respeito muito grande pelo Francisco e não negarei qualquer convite que ele me fizer. Muito obrigado, uma satisfação enorme falar contigo também. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por habernos acompañado y por tus palabras. Artigas, ¿me permite? Esta es su sala. Pues sempre um caballero. Gladys, sempre um prazer enorme te ouvir. Aprendo cada vez mais contigo e desde as minhas épocas de Itaú, dos Seguros Garantias do Itaú, que o sinistro era o 001 do Itaú. Na vida do Itaú, eu participei do Sinistro Garantia 1 do Itaú e desde então eu converso com o Vladimir e aprendo com ele Seguro Garantia e é fantástico. Eu queria só fazer eu vou falar um pouquinho em espanhol e se não me compreende, Gladys, não há problema, porque as outras gente de América Latina tampouco compreendem uma puta palavra que hablo, então não há problema. Sabes que este tema de garantía judicial en Brasil se tornó muy, muy especial y por varios temas. Entonces, Francisco, te refuerzo la idea de hacer un tema sobre eso, porque en Brasil, yo conozco un poquito de Argentina, porque cuando trabajé en Liberty me quedé algunos meses en Liberty Argentina y ves que no más existe Liberty Argentina, o sea, donde pasé se fue cayendo todo. Los temas en Brasil son tan interesantes de ese sistema de garantía judicial porque cuando aprendemos con los otros países, vemos, porque Gladys y yo trabajamos tanto tiempo que para nosotros una garantía judicial es algo automático. Es un valor para que pueda hacer una defensa, que le pueda hacer algo. Pero en otros países, yo hablaba, por ejemplo, con nuestro amigo Pablo Medina, no hay costos en este tipo y no hay garantías en estos tipos. Entonces, el producto no se desarrolla en estos sitios. Entonces, empezamos a refletir. Estoy diciendo eso porque Gladys habló. Vamos a hacer un registro de las mayores apólices para saber las sumas, bla, bla. Ok, pero en la otra parte hay seguros judiciales tan chiquitos en Brasil, que no llegan a $1.000 el valor de la garantía, porque las pequeñas empresas o las grandes empresas no se importan si están, por ejemplo, en la materia de laborales. Se tiene que hacer un recurso,
tiene que depositar un valor de casi, oye, no, 2.000 reales, perdón, 2.000 dólares, para que pueda tener entonces tu recurso conocido, porque si no, sequer te conoce tu recurso. ¿Y eso qué pasa? Pasa porque Gladys también habló, que son las cuestiones involucradas de economía de derecho. Porque hay muchas empresas que no hacen tus recursos con materias importantes para vencer en segundo grado de jurisdicción, porque no tiene platas para hacer frente a los requisitos judiciales. Entonces, este es uno de los temas de los millares que tenemos aquí de judiciales que podemos intercambiar con toda la América Latina sobre tu batuta, y que con Santiago hacemos una trinca Chile, Brasil y Argentina, invitando a toda América Latina para conocer más de Seguro Garantía. Gracias por tu participación, Gladys, gracias por tu comando, Artigas. Bueno, un honor haberte tenido presente en esta sesión, Vladimir. Un gusto también y honor que Sandra, la presidenta Sila, nos haya acompañado. También que se haya integrado Walter, un agrado que hayas aportado desde la perspectiva y preguntas, y también tu aporte desde Ecuador, comentándonos de tus pólizas de primer requerimiento, a la vista, que se pagan en 2 días, creo, una cosa así, de inmediato, cosa que en Brasil no, y en Chile sí. Ahí también hay un tema interesante, estas pólizas de primer requerimiento, o primera demanda, o de ejecución inmediata, o a la vista incluso. Y así es que hay temas para próximas sesiones, para no salirnos del horario. Estamos justo en la 1:30. Nos despedimos. Gracias a todos que participaron, en especial y muy fuertemente a nuestro amigo Vladimir. Hasta la próxima vez. Um abraço. Gracias con todos. Obrigado. Un placer, muchas gracias. Chao, chao. Gladys y otros. Zuni, Chao, chao. super besitos. Abrazos, Chao, queridos. Um abraço. Nos vemos pronto. Um abraço. Chao. Y muchas Placer. gracias, Andrea, desde Colombia, Andrea, por todo tu apoyo. Muchas gracias. Muchas Mucho gracias. gusto. Muchas gracias. Muchas Luego, gracias. feliz noche. Feliz Gracias noche. a todos.